Meninas, existem várias formas de cobrir um top, né? Ou um sutiã. Eu acho essa maneira aí a mais fácil, a mais simples. Então, normalmente eu coloco o bojo ali em cima do tecido, dou uma amassada nele, ó, que não vai estragar, né? Um bojo de boa qualidade ele não estraga por causa disso. E aí eu faço o risco, né? Em volta, mas deixando aí uma margem de 2 a 3 centímetros. Às vezes eu deixo até mais. Tá vendo? Eu fiz o risco aí só em um dos lados. Agora eu vou pegar esse tecido e vou dobrar ao meio. Tô reforçando aí porque o pano é escuro. Por falar em tecido, vocês devem usar o tecido que vocês quiserem. Preferencialmente malha, viu, pessoal? Fica mais fácil. Ó, aí eu fiz o risco, coloquei o top por baixo, né, para ver se estão com as margens boas, as margens de costura aí. Aí eu vou cortar, ó. Como eu disse para vocês, eu deixo uma boa margem, que eu não vou correr o risco de economizar tecido aí demais e perder o meu trabalho. Pronto. Ó, agora eu coloco aí sobre o top tecido e vou marcar o centro. Verifico se tem margem de tecido suficiente para as dobras e vou prender ele pelo centro, do centro para fora. Depois que eu prendo o centro, aí eu vou colocar 2 alfinetes bem na linha do mamilo aí. Quer ver? Olha só. Porque eu tenho que ter cuidado para não amassar o meu bojo, né? Com o tecido. Tá vendo, ó? Aí eu vou acomodando o tecido. Olha lá. Tá vendo? Centro, centro, mamilo e mamilo. Agora o próximo passo é exatamente fazer um corte bem no centro, até quase encostar lá no final do decote. Eu deixo mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ó, vou cortar ali. E agora a gente vai começar a prender os alfinetes na parte, ó, bem na parte de baixo aí do peito, onde ficaria o peito. Ó, porque aí nós vamos passar uma costura depois. Tem gente que não passa essa costura, tá? Eu gosto de passar. Eu faço quase tudo que eu faço é a máquina. Quem não tiver máquina pode fazer
esse top à mão também. Prendi a parte de baixo ali do peito. Vou prender do outro lado. Prendo com os alfinetes. Então, gente, existe todo um processo. Esse processo, ele é... Você faz o corte no centro, depois de prender ali o alfinete na linha do mamilo. E depois você prende a parte de baixo do bojo aí, ó, que fica abaixo do seio. Pronto. Bem, terminado esse processo aí, a gente verifica se não tem nada repuxando, né? Porque a parte arredondada aí desse bojo, ela tem que estar bem lisinha, não pode ter nada esticando. Se for necessário, a gente coloca umas pencezinhas, né? Mas tem que estar tudo bem acomodadinho. Agora, o próximo passo é a gente cortar esse excesso de tecido aí, no formato do bojo que é arredondado, deixando sobrar essa margem de costura. Essa margem ela vai de 2 a 3, 4 centímetros, tá bom? Não se preocupe em cortar tudo muito certinho não, porque depois a gente vai retirar o excesso. Então agora nós vamos começar a dobrar, ó, para dentro do bojo essas pontinhas, tomando cuidado para que as preguinhas fiquem escondidas dentro do bojo. Então a gente vai dar várias preguinhas. Na parte de fora ele vai ficar bem lisinho e na parte interna vai ficar cheia de preguinhas. Ó, simples assim. Você pode já ir alinhavando direto ou você pode colocar alfinetes e depois alinhavar. Porque depois que tiver tudo certinho alinhavado, nós vamos passar uma costura de máquina. Agora a gente vai aí alinhavando. Observe como que eu procedo. É muito simples isso, né? Esse tecido ele é cheio de paetê. Então, conforme vocês estão vendo aí, né? Então ele tem umas pontinhas. Olha lá, mas dá para dobrar tranquilo, tá vendo? Ó? Tô mostrando o fundo para vocês verem como é que ficam as dobrinhas, umas pencezinhas que a gente vai colocando. E é muito simples, gente. É um trabalho artesanal mesmo. Muito gostoso de fazer, tá vendo? Terminado aí esse lado, eu vou mostrar para vocês e depois fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, olha como ficou, bem legal. Tá vendo? Parte de dentro. Depois a gente corta aquele excesso ali, tá vendo? Ó? Tira fora. Agora vamos fazer do outro lado. No outro lado eu vou encher de alfinete e depois eu alinhavo, tá bom? Ali no meio, ó, vou dar mais um piquezinho para que esse ajuste fique perfeito. Ó, só dá um pique com a ponta da tesoura. E agora você vai proceder da mesma maneira que eu fiz nesse primeiro lado, você vai proceder da mesma forma no outro lado, ok? Como eu disse, eu enchi de alfinetes para mostrar que você pode fazer alinhavando direto ou colocar alfinete para alinhavar depois. Como você achar mais fácil para você.
Agora, nós vamos alinhavar ali embaixo do busto, né? Onde passaremos uma costura depois, conforme eu já falei. A gente precisa tirar esses alfinetes, então nós vamos alinhavar ali, ó, embaixo do busto, seguindo a curvatura do próprio bojo lá, ó, tá vendo? Só seguir a curvatura do bojo que dá tudo certo, ok? Bem, depois de alinhavado, nós vamos passar aí a costura embaixo do busto, conforme eu já falei, e vamos passar também na parte de cima, tá? Vamos prender onde tá alinhavado, a gente vai passar a costura, ok?